Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar a obra em seu 28º capítulo, Coletânea de Preces Espíritas. Estamos estudando atualmente a oração dominical, o Pai Nosso. Começamos a estudar com Allan Kardec. As 3 primeiras proposições já foram vistas em estudos anteriores. Hoje, portanto, vamos estudar a 4ª proposição da oração dominical. Veremos, portanto, essa 4ª proposição seguida por 12 parágrafos ali com as reflexões, com os ensinamentos, orientações de Allan Kardec. Então vamos lá. A 4ª proposição diz: dá-nos o pão de cada dia. Lembrando que essa oração dominical é uma conversa entre nós e Deus. Então estamos pedindo a Deus o pão de cada dia. Vamos aos parágrafos, então, buscar os ensinamentos de Allan Kardec. A primeira coisa que o codificador nos diz é que estamos pedindo um alimento para as forças do corpo, mas também alimento espiritual, para o desenvolvimento do espírito. Então, esse primeiro parágrafo vai lembrar os tipos de alimentos que nós pedimos e que são necessários para nós. Muitas vezes a gente pensa em pedir o pão de cada dia, lembrando sempre, né, que aqui a gente tem uma recondução do nosso pensamento com a oração do Pai Nosso e uma recondução, uma abertura de horizontes maiores com as explicações de Kardec. Então, quando dizemos a Deus, Senhor, nos dá o pão de cada dia, não estamos pensando ou não devemos pensar apenas no pão material, no alimento para o corpo, mas também naquilo que Kardec está chamando aqui de alimento espiritual para o desenvolvimento do espírito. Então, a primeira coisa, né, das orientações de Kardec é justamente esse detalhe. Lembrarmos que a gente precisa de alimento para o corpo, mas que também precisamos dele para o espírito. Segundo parágrafo. O bruto encontra sua pastagem. Falamos aqui, portanto, do animal, né? O animal encontra os recursos, a pastagem, o alimento para o corpo na natureza. O homem, além do alimento para o corpo, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque foi criado livre. Vejamos. Esse segundo parágrafo desenvolve para a gente um pouquinho mais a ideia de alimento espiritual. O homem tem 2 tipos de necessidades diferentes. Ele se alimenta mais do que de simples alimento para o corpo. Ele se alimenta mais do que de simples pastagem. Ele precisa de recursos para sua atividade, que é uma atividade inteligente. Então vejamos, né? Eu tenho a minha vida cotidiana, eu tenho meus deveres, minhas obrigações, meus compromissos com profissão, com relacionamentos afetivos e tudo mais. Bom, diante de alguma dificuldade que se apresente, seja nos relacionamentos afetivos, seja na profissão, o que vai ter que resolver esses problemas é a minha inteligência, são os recursos que eu tenho em mim. E vejam só que para que a minha inteligência esteja alimentada, esteja saudável, eu preciso ter o pensamento limpo, né? Eu preciso ter o pensamento mais puro possível para poder discernir bem entre aquilo que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, e para que também esse meu pensamento esteja aberto a sugestões, por exemplo, do meu anjo guardião. Então é preciso também alimentar a inteligência, alimentar o espírito. Vamos seguindo o texto. Terceiro parágrafo. Deus disse: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação. Lembrando, né? Aqui é Deus dizendo, no Antigo Testamento, que o homem deveria conquistar o seu alimento pela força do seu trabalho. Então,
Dessa forma, Deus fez do trabalho uma obrigação para o homem. Por que que existe o trabalho? Kardec está nos ensinando que é justamente para exercitar a inteligência, como meio de prover necessidades e bem-estar. Então, e como isso se realiza? Alguns trabalham manualmente, outros trabalham intelectualmente. Nos dias de hoje, principalmente, a gente vê isso com muita facilidade, né, na nossa sociedade. Alguns trabalhos que são puramente trabalhos intelectuais. Bom, sem querermos entrar nesse mérito, né, a gente conclui aqui com Allan Kardec que sem o trabalho o homem ficaria estacionário e não poderia desejar a felicidade dos espíritos superiores. Então, nesse terceiro parágrafo, a gente tem uma referência ao trabalho e ao trabalho como algo que exercita a inteligência. É um tipo de, vamos dizer assim, num sentido especial, o trabalho é um tipo de alimento para a inteligência. O trabalho é um tipo de. A melhor palavra é essa que Kardec usou mesmo aqui, né? Exercício. Ao tempo em que você exercita, você aprimora, você deixa em melhores condições a inteligência. Então, é desse trabalho que surgem as formas da gente saciar as nossas necessidades e da gente promover bem-estar para cada um de nós. Bem-estar e saciedade das necessidades são trazidas pelo trabalho, pela inteligência. Isso significa progresso. É por isso que é através desses recursos que a gente chega à felicidade dos espíritos superiores. Bom, aqui cabe agora uma reflexão, né? Rápida, mas cabe. Se a gente já tem esses recursos em nós, por que a frase, né? Dai-nos o pão de cada dia. Se Deus pôs o trabalho como uma necessidade, um recurso ao mesmo tempo, e o completou com a inteligência, né? Ou o contrário, né? Deu a inteligência como recurso e completou, deu a essa faculdade a possibilidade de ser promovida, de ser aumentada, né? Melhorada através do trabalho. Se a gente já tem o recurso, por que que a gente pede a Deus? Vamos seguir o texto. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e deseja tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Pronto, está explicado. O que é e por que estamos pedindo a Deus? Nós estamos pedindo para que Deus ajude o homem de boa vontade a ter o necessário. É isso. Aquele que quer trabalhar, aquele que quer progredir. É essa ajuda que o homem de boa vontade está pedindo a Deus. Senhor, me ajuda a ter o necessário. Aquele que é ocioso, preguiçoso, né? Esse não vai ter a ajuda de Deus, porque ele precisa do trabalho. O trabalho está colocado como lei. E nem aquele que quer o supérfluo. Então, quando a gente pede o pão de cada dia, nós estamos pedindo algo muito específico a Deus. Essa expressão, o pão de cada dia, remete justamente àquilo que é necessário para o meu corpo, para mim, enquanto espírito. Ela não se refere ao supérfluo. Não está pedindo um pão recheado, né? Com todos aqueles recheios que a gente pode imaginar, 2 andares e assim por diante, repleto de molhos, de iguarias. Não, acompanhado por um refrigerante. Não é isso que a gente está pedindo a Deus. A gente está pedindo a Deus o necessário para que a gente possa continuar o nosso progresso. Nada de supérfluo. Quantas vezes a gente pensa em estar em uma situação financeira melhor? Para essa situação financeira melhor, não é o pão de cada dia que a gente pede. O pão de cada dia envolve, repito, por isso precisa estar muito claro na mente da gente, o necessário para a gente seguir trabalhando, o necessário para a gente seguir o progresso, para a gente seguir em progresso, para a gente seguir em desenvolvimento. Então, são recursos de saúde para o corpo, são recursos de saúde mental, de saúde
sentimental, saúde emocional, melhor dizendo, né, de saúde de relacionamentos. Na verdade, é isso que a gente está pedindo a Deus quando a gente pede o pão nosso de cada dia. O necessário para que eu tenha corpo e espírito em condições de seguir promovendo por mim mesmo o meu próprio progresso, seguir por mim mesmo provendo as minhas necessidades, por mim mesmo construindo o meu bem-estar. É isso que a gente está pedindo a Deus, né? Não que Deus ponha por sua vontade o recurso, o bem-estar, as benesses, né? Os confortos que a gente quer em nossa frente. Parágrafo 5. Quanta gente sucumbe, né? Falha, cai em falência por culpa própria, própria responsabilidade. E aqui a gente tem os motivos. Incúria, aquele que não cuida bem das coisas que tem. Imprevidência, aquele que não prevê, aquele que não provê para si mesmo para o futuro, isso é imprevidência, né? Aquele que não organiza sua vida tendo em vista futuras necessidades. E vejam que previdência é muito diferente de a pessoa previdente é muito diferente de uma pessoa sovina, é muito diferente de uma pessoa que é ambiciosa, como está ali na sequência do texto. Então, incúria, imprevidência e ambição. Porque a ambição cai naquilo que está para além do necessário, a ambição já cai no supérfluo. A incúria envolve o não cuidar daquilo que já se tem. E vejam que podemos estar falando sim sobre bens materiais, mas estamos falando também sobre bens espirituais. Não cuidar do conhecimento, não cuidar do pensamento, não cuidar do emocional. Incúria, né? Imprevidência, não produzir melhor para o futuro. Bom, ou então, simplesmente por não terem se contentado com o que Deus havia concedido. Muitas vezes a gente já tem uma vida que é uma vida que contém o pão de cada dia para nós. E a gente é ambicioso, né? A gente quer mais, a gente se perde muitas vezes nos excessos do trabalho, nos desgastes daquilo que não precisava ser realizado para contemplar ainda mais a nossa, o nosso desejo material. Então são horas e horas de trabalho que vão deixando para trás relacionamentos familiares, afetivos, que vão deixando para trás os momentos de lazer, de descanso que são necessários, o próprio desenvolvimento pessoal, espiritual, intelectual, tudo para que a gente tenha cada vez mais, mais e mais bens materiais, mais dinheiro, né? E a gente vai se perdendo por esse caminho. Então, aqui nessa primeira parte desse parágrafo 5, que é importantíssimo, a gente é lembrado de quando a gente está pedindo pão nosso para Deus, nós estamos combatendo em nós essas três imperfeições: a incúria, a imprevidência e a ambição. Ok? Mesmo assim, o parágrafo nos diz que, mesmo que agindo com essas três imperfeições, Deus não abandona ninguém. Deus é misericordioso e vai socorrer mesmo essas pessoas em algum momento. Qual é a condição para que elas consigam esse socorro? Se voltarem sinceramente a Deus, tal qual o filho pródigo. E aqui a imagem do filho pródigo é uma imagem especial, né? Porque é justamente aquela parábola que Jesus conta, na qual o filho deixa a casa do pai, tendo pedido uma parte da sua herança, viaja, gasta tudo, se vê literalmente junto com os porcos e depois retorna à casa do pai pedindo o perdão que é dado, né? Então a imagem do filho pródigo aqui é uma imagem interessantíssima para a gente pensar, para a gente refletir a respeito. A gente não pode agir como filho pródigo. Continua o texto, né? Antes da gente reclamar da sorte, parágrafo 6 agora. Perguntemos se o nosso momento difícil não é obra nossa. A cada desgraça, a gente precisa saber que estaria em nossas mãos mesmo ter evitado essa desgraça. Então, que a gente use a nossa inteligência para a gente sair
do lameiro. E vejam que o lameiro aqui, de novo, é uma referência à passagem do filho pródigo, porque é assim que o filho pródigo se encontra, né? Então a gente tem aqui essa comparação da nossa sorte. A gente fala que muitas vezes é sorte ou azar, e na verdade o que a gente precisa entender é que na maioria das vezes é nossa responsabilidade. Não é sorte coisa alguma, né? É nossa responsabilidade. Lembrando que a gente tem o socorro de Deus conforme a gente se volte a Ele e que a gente tem recurso em nós, a inteligência. Então é um combo, né, de todas essas coisas que precisam estar em nós para que a gente vença as nossas dificuldades. Ter o próprio esforço no uso da faculdade que Deus nos deu, inteligência, trabalho, estarmos em comunhão com o Pai, sabendo o que estamos pedindo quando pedimos o pão de cada dia, e aí a gente sai das dificuldades, principalmente dificuldades com recursos, né? Sejam eles espirituais ou sejam eles materiais. Recursos espirituais que têm faltado, né, para muita gente nos dias de hoje, pessoas ansiosas, depressivas, assim por diante. Quando se pede o pão de cada dia, estamos pedindo os recursos espirituais, né, que também nos cabe desenvolver através da inteligência e do trabalho espiritual. Isso é desenvolver espiritualidade. E esse é um exercício que a gente está fazendo, não é, meus amigos? Um exercício de entendimento da vida. O que a gente precisa de fato para ser feliz? O que precisamos de verdade para continuar a nossa tarefa? Isso é, isso é essencial para a gente. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais viagens, eu preciso de mais roupas, eu preciso de mais calçados, eu preciso de um carro mais novo, de um celular de última geração. Eu preciso, de fato. Ora, veja quanto que analisar a nossa necessidade e aquilo que é supérfluo nos dá tranquilidade. Não, já estou bem com o que eu tenho. Acho que tenho até demais. Alguns vão chegar a essa conclusão. Acho que já tenho até demais. Já tenho um emprego, não pode não ser o melhor do mundo, mas ele provê meu alimento, provê meu vestuário, provê. Então, né? Vejam, não é não querer progredir. Sim, querer progredir sempre, mas não se desesperar com o não conseguir a fama, a glória, a melhor posição social, o salário mais alto, né? Então, tranquilidade. Vamos lá, parágrafo 7. O homem está submetido à lei do trabalho na terra. Então, o que a gente está pedindo a Deus? Coragem e forças para obedecer a essa lei. Olha aí. Prudência, previdência e moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Se a gente parar para notar um instantinho, prudência, previdência e moderação estão conversando aqui com incúria, imprevidência e ambição. Então, aqui, se no parágrafo anterior nós tínhamos as três imperfeições, aqui a gente tem as três virtudes que a gente deve praticar para que a gente possa administrar melhor o pão nosso de cada dia que Deus já nos deu, que já está conosco. Ok? Então, aqui pensemos bastante, né? Prudência, sermos prudentes em nossos ímpetos, em nossos desejos, prudente nos gastos, sim, com as coisas materiais, sermos previdentes com os nossos, com as coisas espirituais e materiais, e moderação também da mesma forma. O que nós estamos pedindo a cada dia a Deus, quando pedimos o pão, é, na verdade, os meios de adquirirmos pelo nosso trabalho as coisas necessárias à vida. Pois ninguém tem direito de pedir o supérfluo. Uma lembrança, né? Uma conclusão do movimento do texto que a gente viu até agora. Então, parágrafo 8, complemento e conclusão de tudo aquilo que a gente já viu anteriormente. Agora aqui a gente tem dois parágrafos juntinhos, né? Parágrafo 9 e 10. Parágrafo 9. Se for impossível trabalhar, confiemos na providência. Parágrafo 9. A fé, naqueles momentos agudos, naqueles momentos pungentes, em que parece que a gente não tem mais recurso. Esse é um comportamento mental diante das nossas dificuldades, mesmo diante de nossas imperfeições em relação aos bens materiais. Então, a gente tem uma dificuldade, a gente tem uma impossibilidade, então que a gente tenha fé que vai acontecer o melhor
em que a gente continue trabalhando na medida do possível. Vejam que trabalhar aqui pode estar no sentido unicamente profissional. Eu estou impedido de trabalhar profissionalmente para ter a subsistência do corpo. Tudo bem, vamos pensar em outros tipos de trabalho que podem ser realizados para a gente poder prover. E se nada disso for possível, vamos confiar na providência divina. Procurar recursos, né? Auxílio, para que a gente não pereça por falta de recursos materiais. Enquanto a gente não tem recursos materiais, é isso que a gente pensa, né? Desse parágrafo, que desenvolvamos os recursos espirituais, fé, por exemplo. Parágrafo 10. Se estiver nos desígnios de Deus, que a gente seja provado, né? Experimentado pelas mais duras provações, mesmo que a gente tenha se esforçado, a gente aceita isso como justa expiação. Justa expiação. Se não der o pão para o corpo, não der o conforto, não der o necessário, se não chegar, mesmo que a gente tenha se esforçado, que a gente aceite essa situação como expiação e que a gente procure sair dessa situação, né? Se a gente não tiver cometido falta nessa existência, ela terá sido cometida numa existência anterior. Lembrar disso, um dos princípios do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que nos acontece é uma consequência de atitudes que nós mesmos escolhemos praticar. De novo aqui, continuamos a reconduzir o nosso pensamento diante, talvez, das dificuldades da vida. Bom, vamos lá. 2 parágrafos finais agora. Nós pedimos a Deus, quando dizemos essa proposição, para que Deus nos preserve de invejar os que possuem aquilo que nós não temos. Que nós não invejemos aqueles que têm o supérfluo, mesmo que nos faltar o necessário. Pedimos a Deus que perdoe essas pessoas por terem esquecidos da caridade. Muito bem, quando nós dizemos a Deus, nos dê o pão de cada dia, nós estamos nos comprometendo a combater em nós a inveja. Além daquelas imperfeições que a gente já viu agora há pouco, né? Nós estamos pedindo ao mesmo tempo perdão a Deus para quem esqueceu de ser caridoso. Olha como o comportamento mental, diante dessas situações de diferença que a vida nos impõe, está sendo modificado. Às vezes invejamos quem tem muito, mesmo sabendo que a prova da riqueza é perigosa, como o Evangelho já nos ensinou em capítulos anteriores, não é? Mesmo sabendo de tudo que envolve as questões do supérfluo aqui na Terra. Muitas vezes a gente tem inveja. A gente está pedindo a Deus para que perdoe essas pessoas. Para que a gente tenha aqui não apenas a distribuição do pão material, mas para que a gente tenha a distribuição também do pão espiritual. E o perdão faz parte desse alimento espiritual. Então a gente, ao pedir o perdão de Deus aos outros, estamos automaticamente construindo recursos de perdão em nós mesmos. Senhor, uma proposição que teremos, né, futuramente aqui, para ser estudada. Senhor, perdoa o meu próximo, né, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Teremos a proposição aqui a ser estudada no futuro próximo, né? Último parágrafo. Mais uma coisa que a gente está pedindo quando dizemos a Deus, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Senhor, afasta do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, porque a gente já compreendeu todo esse quadro, que muitos recursos estão nas mãos de pessoas tão imperfeitas quanto nós. Se estivéssemos na situação delas, com muitos recursos materiais, talvez estivéssemos agindo de forma igual ou pior. Então, não neguemos a justiça de Deus para qualquer situação do planeta Terra, desde a situação de miséria até a situação de maior abastança, desde a situação de profunda ignorância a situação de grandes conquistas intelectuais. Há pessoas que têm grande serenidade, há outras que estão em profundo desespero. Há uns que têm de sobra em sua mesa e desperdiçam o alimento,
até outros que vivem na miséria e não têm nem migalhas para se alimentar. Não neguemos a justiça divina, em momento algum. Né? Porque a gente vai notar prosperidade em pessoas más, desgraça que cai sobre homens de bem, e a gente sabe que para tudo tem um propósito. A justiça de Deus se cumpre sempre e a ninguém excetua. Todos estão sob a questão da justiça de Deus. Vamos terminar aqui o parágrafo. Que a prosperidade material do mal é efêmera, a gente sabe disso, essa prosperidade acaba rápido, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre se for resignado. Então, a última menção que a gente tem aqui no parágrafo 12 é de novo esse ajuste do nosso pensamento, só que dessa vez com a justiça de Deus, diante dos mais diversos quadros que a vida possa apresentar. Mesmo que a gente note diferenças profundas na vida cotidiana em respeito aos recursos materiais e espirituais. Bom, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Quanto ensinamento precioso, né? Kardec tirou dessa proposição. Nos ensinando a alimentar nossa mente, alimentar nosso sentimento, para que não estejamos espiritualmente desnutridos, mesmo que pereça o corpo em algum momento, na miséria material, o espírito estará alimentado. Essa proposição nos ajuda, portanto, a ter um pouco mais de tranquilidade diante da vida material. Que nós saibamos refletir bastante sobre isso e aproveitar esses ensinamentos valiosos. Muito obrigado, queridos irmãos, pela companhia em mais um estudo. Eu deixo o meu fraterno abraço, como sempre, o agradecimento, sempre profundo, pela companhia aqui no canal, e o convite para continuarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo nesse último capítulo, capítulo 28. Nos vemos em breve. Até logo mais.